Olá, boa noite. Quando se fala em mobilidade urbana, o que vem à mente é logo um trânsito congestionado, dificuldades para transitar nas grandes cidades e por aí vai. A questão é que o problema com mobilidade vai muito além disso. O governo gasta bilhões tentando melhorar a mobilidade, o meio ambiente é prejudicado com tudo isso e, claro, a população sente na pele os problemas. No programa de hoje, nós vamos abordar essa problemática e trazer reflexão de como solucionar essa questão para quem vive principalmente nos grandes centros. Transitar pelas grandes cidades é um verdadeiro desafio. Para quem depende de ônibus e metrôs, a situação também é bem complicada. Quando o povo entra, tem igual parece um bando de cavalo, sabe? Querendo disputar um lugar para sentar, coitado, que ninguém tá, todo mundo cansado. Rodrigo trabalha no centro do Rio de Janeiro. Ele mora a 20 quilômetros de distância. Todos os dias ele tem de enfrentar uma longa peregrinação para fazer esse percurso. Precisa utilizar metrô, trem e ônibus. Pode ver que ainda está bastante cheio. Normalmente vai até as 8 horas da noite, ele ainda fica bastante cheio. Vamos tentar entrar agora nesse carro, que nem sempre a gente consegue entrar de primeira. Olha, tá muito cheio, melhor esperar o próximo. Depois de pegar o metrô, Rodrigo seguiu de trem para a região metropolitana do Rio. É um trem bem antigo, não tem ar-condicionado. No verão do Rio de Janeiro é complicado, a gente soa um pouquinho. E é um trem que pode quebrar a qualquer momento. Encaramos o metrô lotado, o trem sem ar-condicionado, aí em situação meio precária. E agora estou aguardando o ônibus, que é a última etapa da minha viagem até em casa. Já tem mais ou menos 1 hora de viagem. Mais 20 minutos eu devo conseguir chegar em casa. Depois de mais de 2 horas, finalmente Rodrigo chegou em casa. Assim como Rodrigo, milhões de brasileiros sofrem com os problemas de mobilidade urbana. No Brasil, existe a Política Nacional de Mobilidade Urbana. O texto estabelece que o transporte público deve ser oferecido com qualidade e de maneira que garanta a segurança dos usuários. A política nacional ressalta ainda que municípios com mais de 20 mil habitantes devem criar um plano de mobilidade urbana que garanta os direitos estabelecidos. O problema é que, na prática, São Paulo é a maior cidade da América do Sul. Ela é conhecida como a Terra da Garoa, pela cidade que não para, mas também pelos grandes problemas de mobilidade. Seja nos ônibus, nos metrôs e trens ou nas avenidas. Nós aqui em São Paulo fazemos gestão do trânsito, uma frota de 7 milhões de veículos. 7 milhões de veículos hoje nós temos cadastrados circulando na cidade de São Paulo, são cerca de 4 milhões e meio da frota. Os problemas com a mobilidade vão muito além de um trânsito congestionado. Quando ele para, os prejuízos são incontáveis. Por ano, o Brasil perde quase 270 bilhões de reais por causa dos congestionamentos. Utilizamos o Google Maps para calcularmos o tempo que se leva de Jacareí, onde fica a sede da Rede Novo Tempo, até a Avenida Paulista, zona oeste de São Paulo. Saindo às 7h30 da manhã, levaríamos 2 horas e 20 minutos até o destino final. Mas olha, normalmente esse percurso dura bem menos, cerca de 1 hora e 15 minutos.
Os prejuízos não são apenas financeiros. No nosso país, os veículos emitem 60% das emissões de gases do efeito estufa. E o transporte urbano é responsável por 40% das emissões. O problema se agrava ainda mais porque 25% das cidades brasileiras não têm nenhum órgão de gestão para questões de políticas de transporte. E se nas cidades que possuem esses órgãos já é difícil conter as dificuldades com mobilidade, imagina em municípios sem esse tipo de gestão. A CT ela trabalha com uma diversificação de informações, né? Nós atendemos a demanda do trânsito, inerente ao trânsito, são os acidentes, é lidar o dia a dia com esse trânsito adensado e melhorar a qualidade para a cidade. Um estudo da Universidade de São Paulo, por exemplo, mostra que mais da metade da poluição da capital paulista vem dos escapamentos de carros, caminhões e ônibus. E para impactar menos o meio ambiente, o ideal é buscar outras alternativas. Com certeza, a gente precisa buscar soluções para esse problema. E aqui no estúdio, para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o mestre em economia, William Retamiro. Boa noite, William. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Carol. Boa noite a todos da Novo Tempo. Muitas pessoas nos assistem e com certeza já ficaram presos num engarrafamento, já sofreram o impacto desse trânsito que é caótico. E quem vive próximo dos grandes centros, próximo aqui em São Paulo, então nem se fala, né? O trânsito de São Paulo é mais conhecido do que a própria cidade, né? Exatamente. Agora, nós temos aqui um dado muito importante que foi falado ali na matéria, 7 milhões de carros, né? E nós conversávamos aqui, estava me dizendo que em média 11 mil habitantes em São Paulo. 11 milhões. 11 milhões, 11 isso milhões. mesmo, 11 milhões, Isso, né? isso. Ou seja, muito mais do que isso. 11 milhões de habitantes, quase a metade da população de carro, ou seja, é impossível isso não gerar um grande caos, um grande problema, inclusive econômico, para o nosso governo. Não, com certeza, né? Essa situação, parte da população, habitantes que têm 2, 3 automóveis, né? O que eleva, mas boa parte da população depende do transporte público, do metrô, do ônibus ou as demais alternativas dos aplicativos, né, de transporte que se tem hoje em dia. Isso tem um impacto muito grande, não somente, vamos dizer assim, para questões do Estado, né, do poder público, né? Com a situação de saúde, com a poluição, com problemas de congestionamento, mas impacta também nas empresas, porque um funcionário que já chega cansado, estressado, a tendência da produtividade dele, independente da área de atuação, é de queda. Ademais, dependendo do dia, dependendo da estrutura emocional da pessoa, pode causar problemas internos na empresa, que depois vai ser necessário acionar um RH, acionar outros departamentos para poder, em vez de gastar em energia na produtividade, vão gastar energia remediando problemas decorrentes da situação de mobilidade. Mas a gente fala muito dos gastos nos cofres públicos, a gente fala muito dos gastos nas empresas, mas o bolso do consumidor também é afetado com esse processo, porque se ele precisa o valor da gasolina, todo mundo já sabe quanto está o valor da gasolina, está altíssimo, ele precisa investir na gasolina, porque senão ele não consegue chegar até o emprego dele, porque se ele tenta uma alternativa como o metrô, um transporte público, é impossível entrar ou sair, quem entra é difícil sair do transporte, então ele também sofre com isso, boa parte da renda dele fica no transporte, na ida para o trabalho. Exatamente. A renda dele tem esse impacto bastante se ele for se deslocar com veículo próprio ou se ele for buscar meios alternativos como ônibus fretados e coisas do tipo, né? Mas também tem o outro lado que o empregador paga esse vale-transporte ou paga essa situação toda. E também isso se torna custo no produto e, consequentemente, é repassado para o consumidor daquele produto na qual a empresa está ofertando. Há situações nas quais tudo isso daí vai impactar e de forma, é uma bola de neve que acontece, né? Se tivéssemos investimentos voltados para a mobilidade de fato, né, com uma remodernização, principalmente as cidades médias do Brasil, em torno de seus 200 mil habitantes, elas têm um potencial na qual não estão totalmente exploradas, não estão totalmente tomadas pela especulação imobiliária, ainda com áreas factíveis para poder se fazer uma modernização no transporte público, né? E nisto entra uma situação porque nós temos o chamado bom e barato, né?
que, por exemplo, eu sempre costumo citar nesses assuntos, o maglev, né, que é uma tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um ônibus sobre trilho, um VLT, né, um veículo leve sobre trilhos, que custa aproximadamente 70% menos do que um VLT convencional, tal que foi colocado no próprio Rio de Janeiro. Ou seja, né? E por que esse tipo de alternativa que é também sustentável não dissemina no Brasil? É muito complicado, porque nós temos uma força muito grande também das empresas de transporte, né? Que têm ali as suas ações, já estão preparadas e algumas não tendem a investir na inovação, não tendem a buscar esse novo recurso. Esse maglev, como eu falei, ele custa em média 70% menos, ele é bem menos poluente, porque ele não tem nem energia elétrica, ele trabalha com a tecnologia do magnetismo, né, na questão de flutuação, e com isso ele tem menor custo de manutenção, porque não tem atrito e algumas outras situações. Mas é uma tecnologia que é mais conhecida lá fora do que aqui dentro. E o Rio de Janeiro, com todo esse palco que foi o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas e também sediando alguns jogos da Copa, esperava-se que essa questão da mobilidade viesse. Mas as coisas não aconteceram, como veio à tona vários escândalos outras por aí. Prioridades, né? Outras por exemplo, prioridades. pegar o dinheiro e colocar no bolso. Tá aí o caso do Sérgio Cabral, que todo mundo já conhece, né? E é um reflexo. E com isso a gente vê uma situação que o Rio de Janeiro é o caso mais escancarado, digamos assim, mas tem um país inteiro que precisa ser revisto nessa situação. A mobilidade com essas situações foram propostas que mexeriam na estrutura do país. E não somente na questão da mobilidade urbana do dia a dia, mas também a mobilidade de transporte dos produtos vindos do interior do país, com hortifruti, produtos agropecuários, para os grandes centros. Né? Nós temos aí pedágios que são caros, nós temos veículos que são altamente poluentes, né? Nós não temos uma malha ferroviária que consiga atender toda essa territorialidade brasileira que nós temos. Nós temos projetos, os projetos existem, os projetos foram já avaliados, estudados, os chamados grandes projetos federais que aconteceram, no qual o BNDES apoiou em grande parte esse estudo, mas nós não temos a execução ainda. Né? E os que estavam sendo executados foram parados porque teve essas situações de correntes de lava-jato e tudo mais que mobilizaram. Né? Obviamente teve o lado positivo que combateu a corrupção, mas só que teve o lado negativo que pararam as obras. O que daí a gente discute a gestão e o impacto nesse ponto que investiga, mas não para, o que é um projeto interessante para a população. Né? Então tudo isso daí, essa questão da infraestrutura, ela perpassa pela consequente impactos dos custos nacionais também. O tão chamado custo Brasil, que normalmente só se olha para a situação de encargos trabalhistas ou coisa do tipo, não, tem um custo Brasil relacionado à logística de transporte. E isso quem sofre são as próprias empresas. Né? E as empresas precisam também fazer essa pressão, exigir esse retorno do investimento, do pagamento de impostos, para que haja um melhor escoamento dos produtos e serviços no país. Investimento na área de mobilidade, Exatamente. Né? Muito bom. Parece difícil imaginar a solução para a mobilidade e não é nada fácil mesmo. Se a gente olhar a expectativa de crescimento da população, a gente vai ver como pode ficar a nossa mobilidade se nada for feito agora. De acordo com a ONU, este ano a população mundial é de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Só o Brasil tem 209 milhões de habitantes. Daqui a 12 anos, a expectativa é de que o mundo tenha mais de 8 bilhões de pessoas, de que o Brasil tenha 225 milhões de habitantes e que 90% das pessoas aqui do país vivam em grandes cidades. A partir daí, você pode pensar no caos. Numa viagem para o Japão, vimos que não só o Brasil tem problemas com alguns sistemas modais de transporte. Em Tóquio, 2 empresas administram linhas de metrô. Por dia, são transportadas 26 milhões de pessoas. Na cidade existe uma rede gigante de metrôs. Os passageiros podem ir a qualquer lugar da metrópole e de cidades vizinhas. O problema é que, às vezes, toda essa estrutura complica a vida dos passageiros. Quando pegamos o metrô, nos deparamos com vários operadores de trem. Precisamos fazer malabarismos entre as diferentes empresas e fica difícil se achar. Apesar de algumas dificuldades por parte dos passageiros, os funcionários do metrô de Tóquio comandam uma rede subterrânea para evitar qualquer atraso de uma linha.
Caso contrário, o sistema pode virar uma bola de neve. As alternativas para solucionar questões de mobilidade urbana até que são muitas. Tem ônibus, BRT, VLT, metrô, trem, bonde, ciclovias e em algumas cidades tem balsa e barca. Em todo o mundo existem várias campanhas de conscientização para diminuir o fluxo de veículos na rua e para reduzir a poluição. A capital colombiana, por exemplo, foi a pioneira no Dia Mundial Sem Carro. Pessoas trocaram o conforto dos veículos pelas pedaladas. De acordo com estimativas oficiais, mais de 1,5 milhão de automóveis e 450 mil motocicletas deixaram de transitar na cidade. Londres é a maior cidade global, classificada pelo gigante contábil PwC como a cidade da oportunidade. A capital britânica é seguida por Singapura, Toronto, Paris e Amsterdã, em um relatório que avaliou 30 cidades com base em vários indicadores econômicos e sociais, incluindo facilidade de fazer negócios, demografia, habitação, custo de vida e, claro, transporte e infraestrutura. A cidade dá uma aula de mobilidade. Os meios de transporte são os mais variados e, quando tudo funciona, os carros ficam em segundo plano. Na região central de Londres, somente 40% das pessoas têm carro. 4 milhões de passageiros usam transporte público todos os dias. Só de metrô, a cidade tem 12 linhas administradas pelo poder público. É a terceira rede mais extensa do mundo. Assim fica muito mais fácil andar pela cidade e mais difícil poluir o ambiente. Voltando agora para o Brasil, a realidade é diferente. Mas estamos tentando. As ciclovias, por exemplo, fazem parte de um projeto de mobilidade urbana. Eu posso usar a bicicleta no intervalo de 1 hora, fico 15 minutos sem usar, posso usar mais 1 hora, 15 minutos sem usar, posso usar mais 1 hora, o dia todo. Facilitar que as pessoas tenham acesso ao meio de transporte não poluente para distâncias pequenas e médias, extremamente útil dentro da cidade do Rio de Janeiro. E, por outro lado, incentivar também o turismo dentro da cidade. Ainda no Rio de Janeiro, o BRT tem agradado a população. É mais rápido, porque antigamente tinha que pegar 1, 2 conduções e você com o BRT já com um ônibus só. Então acaba sendo mais rápido e menos dor de cabeça. A passos curtos, o Brasil precisa avançar muito em mobilidade. O mundo também precisa se engajar no assunto para que as cidades sejam mais inclusivas e sustentáveis. O Brasil e outros 192 países têm esse desafio até 2030, conforme o Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O resultado disso tudo não dá outro. A humanidade teria uma vida muito mais saudável e o meio ambiente agradece. E a gente volta aqui com a nossa conversa com o mestre em economia, William Retamiro. E não só o meio ambiente agradece, a sociedade agradece com iniciativas assim, né? Você estava aqui citando uma iniciativa que eu achei bem interessante, é a Yellow Bike, é isso? Isso, a Yellow. Ela é conhecida como se fosse uma espécie da uberização das bicicletas, digamos assim, na qual a pessoa ela tem o acesso, tem uma bicicleta disponível no bairro, na região. Busca ali pelo aplicativo? Pelo aplicativo, ele solicita a liberação. Ele anda um determinado período, paga o período no qual andou, deixa a bicicleta dentro da área de ação da empresa e só abaixa o pezinho para ela não ficar caída no chão. E pagou, pode ir embora. Vai embora. Ou seja, são alternativas que acontecem, né? Na qual uma pessoa que mora aproximadamente a 3, 4 quilômetros de distância do seu local de trabalho, dependendo da mobilidade, se o trânsito estiver devidamente adequado, se as ciclofaixas, ciclovias estiverem adequadas, ele chega tranquilamente com menor estresse, menor tempo e, consequentemente, maior produtividade. E a gente percebe que esse não é um problema específico do Brasil, né? Nós tivemos aqui na reportagem diversos países sendo citados, falando dos problemas que todos
sofremos em relação a isso. Inclusive, esse foi um tema abordado ali no início do ano no Fórum Econômico Mundial de Davos, né, relacionando esse processo com a economia mundial com o meio ambiente, né? Qual é essa relação? Essa relação é muito forte e preocupante para algumas empresas também. Não somente preocupante no aspecto da saúde, do desenvolvimento das pessoas, mas tem um outro lado, né? Porque se as pessoas começam a optar por uma situação, por uma alternativa de transporte público de qualidade ou de bicicletas, dependendo do caso, como é que ficam as indústrias automotivas? Pois é. Tem esse impacto e a cadeia produtiva automotiva é muito grande. Então, o que nós estamos vivendo no momento é uma situação com essa questão da indústria 4.0, do conceito de smart cities começando a sendo colocadas, né, nas cidades. Nós vemos uma situação na qual vai se mudar a cultura. Dificilmente, conversando com alguns jovens, né, com alguns alunos, é difícil hoje em dia você ver um aluno querendo preocupado fazer 18 anos para tirar carta logo. Não, né? Ele está preocupado se o trem está fácil, se o metrô está fácil, qual é o ônibus, porque é uma situação de realidade econômica e também de facilidade em algumas situações. Custo-benefício, né? Às vezes compensa muito mais você viver com os aplicativos de transporte do que você ter um carro, sustentar um carro. Com certeza, isso tem todo o impacto, né? A visão holística do processo, né? O que essa questão de mobilidade impacta na saúde pública, impacta na geração de empregos, impacta na modernização dos processos, né? O conceito de Smart City ele tem sido cada vez mais implementado e tem sido cada vez mais debatido, né? E incentivado em algumas situações. A questão é discutir se a Smart City ela vai atender todas as necessidades da sociedade, se a periferia dos municípios terão acesso às tecnologias e aos benefícios dessas tecnologias. Então, é uma situação que nós estamos numa fase de decisão, uma mudança, alternância comportamental da sociedade que gera um impacto econômico decorrente desse comportamento. Então, todos os empresários estão discutindo, e tanto que algumas empresas estão começando a incentivar os automóveis elétricos, mas ainda é automóvel, né? E algumas estão começando a ver outras alternativas de mobilidade, né? Com tecnologias, com os patinetes elétricos, com as bicicletas e tudo mais. Então, é uma situação que preocupa também no aspecto de geração de emprego e manutenção dos empregos daquele modal mais antigo, mais arcaico, digamos assim, em relação a uma indústria 4.0 que está chegando e um conceito novo de sociedade que está sendo buscado por intermédio da mobilidade. É porque alterar esse sistema, como você mesmo disse, também altera uma questão econômica, né? Com a baixa nas indústrias automobilísticas, né? A baixa do rendimento e da procura, ou seja, também outras áreas vão ser afetadas com isso, que dependem dessa renda, né? A gente viu ali anos anteriores, quando houve uma redução do IPI, o número de pessoas que compraram os carros e tal, aqueceu o mercado, mobilizou, todo mundo comprou, ficou feliz, aí o impacto foi no trânsito. Então, a gente precisa medir aquilo que, o custo-benefício, né? O que eu costumo dizer é que a gente não pode somente pensar em uma política de governo, mas pensar em políticas de Estado. Ou seja, o que queremos ser, que país nós queremos ser nas diferentes áreas daqui 20, 30 anos. Né? Obviamente, dentro de um Estado democrático de direito, a fim de que se tenha todas as liberdades garantidas e essa liberdade perpassa pela melhoria da qualidade de vida. Eu sempre costumo dizer que não adianta somente crescer o PIB, porque crescer PIB é gerar riqueza, isso é crescimento econômico. O que a gente precisa é de desenvolvimento econômico, que é fazer com que essa riqueza se transforme em qualidade de vida. Só para a gente poder ter uma ideia de como a gente sente isso no longo prazo, nós vivemos no início dos anos 70, do século passado, um período de crescimento chamado milagre econômico, que o PIB cresceu em média 11% ao ano. Né? Dá até vontade de chorar pensando no nosso PIB de hoje. Sim. Né? Mas o que foi feito com toda aquela riqueza gerada? Né? Onde foi investido? Onde foi investido? Né? A questão de infraestrutura, não dava para pensar uma Smart City, é claro, não era da época, mas melhoria do processo rodoviário e principalmente ferroviário e investimento no hidroviário. Né? Ou seja, nós temos situações que não é somente crescer e ficar rico, mas é fazer com que essa riqueza se transforme em qualidade de vida. Estratégias de investimento, a partir do momento em que a economia vai aquecendo e há essa projeção de aquecimento da economia, a gente precisa entender quais são as estratégias de investimento para essas áreas também, né? Exatamente, saber o que nós queremos ser amanhã, ou como queremos deixar o país amanhã. Porque lá no amanhã é a gente que está pensando decorrente da reforma da Previdência, o impacto de uma reforma trabalhista e uma necessidade de mobilidade urbana para nós no futuro. O futuro depende das escolhas de hoje. Exatamente. William, muito obrigado pela essa nossa conversa, por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, sempre à disposição. Boa noite a todos os que nos assistem. Boa noite.
E boa noite para você também, que pode rever esse e outros programas no nosso site. Anota aí, novotempo.com/jornalismo. Até o próximo programa.